o direito à saúde, a vacinação das crianças, a pandemia e o governo Bolsonaro. A tragédia continua. Bom dia, Cris. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Noroeste FM. Na coluna de Direitos Humanos de hoje, nós vamos abordar um tema que, de certa maneira, não é uma novidade na nossa coluna nesse período da pandemia, que é o das atitudes criminosas do governo Bolsonaro em relação ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. Já falamos anteriormente sobre questões como o negacionismo que atrasou a tomada de medidas por parte do governo, a permanente contrariedade e praticamente uma obstrução do governo Bolsonaro a medidas que fortalecessem medidas de precaução, como o uso de máscara, como a questão do distanciamento social. E vimos, na questão das vacinas, uma postura, mais uma vez falamos, uma postura criminosa, né, que em grande parte é responsável por esses milhares de pessoas que foram mortas, vítimas da Covid-19. Podemos listar as questões ao longo desse período e, lamentavelmente, ainda não tivemos a responsabilização política e jurídica do presidente da República, mas não temos dúvidas de que esse é um ponto fundamental. Fundamental também entender que com um governo dessa natureza e desse caráter, nós não podemos esperar nada de positivo em relação à Covid-19. Recentemente, quando se discutiu o orçamento da União, deputados da oposição perguntavam onde estão os recursos, por exemplo, para a continuidade da vacinação. Ou será que o ministro da Saúde e o presidente da República acham mesmo que está tudo resolvido? Não, não está. Não há nenhuma garantia de fato que nós estejamos conseguindo controlar a expansão da pandemia e de que daqui a um tempo não haverá um recrudescimento dos dados de contaminação e de mortes. Agora, nós temos uma questão colocada que é a vacinação das crianças. Durante um tempo, a vacinação de crianças não estava na ordem do dia do ponto de vista da execução dessa política, porque havia ainda dúvidas a respeito das vacinas, mas a Anvisa, com toda a sua legitimidade do ponto de vista de um órgão voltado à questão da vigilância sanitária, deliberou sobre a admissão, sobre a possibilidade dessa vacinação, ou seja, é possível vacinar-se crianças nessa faixa de 5 a 12 anos sem problemas que, exceto eventuais reações, como podem acontecer com outras pessoas, e isso não é nenhum fim do mundo, não é nem o começo nem o fim do mundo. Isso é algo que acontece com outras vacinas também, não especificamente com essa vacina de prevenção ao novo coronavírus. Aí nós vimos um festival de absurdos por parte do governo, tais como ficar tentando empurrar, como se fala na linguagem popular, empurrar com a barriga uma deliberação da própria Anvisa. Segundo, quando houve a deliberação e a Anvisa divulgou a sua decisão a respeito da recomendação sobre a vacinação para as crianças, veio o presidente da República, numa posição de questionamento à decisão da Anvisa e falando que ia tornar públicos os nomes dos técnicos que trabalharam por essa decisão em favor da vacinação das crianças. Isso é intimidação, isso é ameaça, isso é tudo que não se deveria esperar de um presidente da República se não fosse um genocida, né, e fosse um presidente comprometido com a saúde do povo do seu país. Infelizmente, foi essa atitude. Não bastasse isso, veio o Ministério da Saúde abrir uma consulta pública a respeito da vacinação. Vamos lá. Houve consulta pública para as vacinações sobre a paralisia infantil, poliomielite, sobre as vacinas tríplice, enfim, todas as vacinas que são aplicadas e que o Brasil, inclusive, se tornou uma referência ao conseguir fazer um programa de vacinação que num país com a extensão territorial como o nosso e uma grande população atingiu índices altíssimos de cobertura vacinal.
que era o que inclusive sempre se falou, que se houvesse a vacina disponível em tempo hábil, o que não aconteceu em grande parte por responsabilidade do governo genocida de Bolsonaro, nós teríamos avançado muito mais na vacinação e com isso evitado um número considerável de mortes que acabaram acontecendo. E agora para as crianças vem essa atitude primeiro do presidente da República de tentar intimidar a Anvisa em relação à sua deliberação e agora o Ministério da Saúde com a tal consulta. Então é uma consulta para saber quais as opiniões a respeito da vacina. Ora, a Anvisa já se pronunciou. Qual a finalidade de uma consulta pública desse tipo? Segundo, a ideia de que a vacinação estaria condicionada a uma prescrição médica, um atestado, uma declaração médica de necessidade. Voltamos a perguntar, se a vacina é prevenção, o que o médico vai dizer em relação a essa criança? Que ela está na faixa etária da vacina, que ela tem de 5 a 12 anos? Isso é absurdo, chega a ser surreal esse tipo de exigência. O médico tem que ser consultado, porque se for a existência de comorbidades, as instruções a respeito da vacina já falam disso, elas já estão lá previstas. Ou seja, é mais medidas do governo que vão contra a saúde pública, que vão contra o direito à saúde. Então, lamentavelmente, a gente vê que, passado esse ano inteiro de 2021, todas as lições macabras da pandemia, mais de 600 mil mortes, milhões de pessoas com sequelas, que ainda se está avaliando a extensão e a profundidade das mesmas, infelizmente nós vemos que continua essa postura genocida, né, negacionista do governo Bolsonaro. Então é necessário mais do que nunca que todos os movimentos sociais, que toda a sociedade civil, aliados aos espaços institucionais onde ainda existe alguma possibilidade de questionamento a esse governo, que nós trabalhamos pelo enfrentamento diuturno dessas ações desse governo para garantir que não continue acontecendo como já tem acontecido óbitos de crianças, porque segundo a ciência, segundo a pesquisa, isso tudo pode ser evitado ou minimizado ao máximo desde que se adote medidas adequadas, como a continuidade das medidas de prevenção, o uso de máscara e o distanciamento social no máximo possível e a vacinação. Então, chegamos a essa conclusão. Para o enfrentamento efetivo da pandemia, é preciso derrotar politicamente Bolsonaro e o bolsonarismo. Isso é para ontem, nós precisamos continuar essa luta. Muito obrigado.